Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos falar da Parashá Hayé Sará, a vida de Sara. Nós vamos começar, irmãos, com uma situação muito interessante, porque a Parashá não vai relatar a vida de Sara, mas vai falar da morte dela. Aliás, essa Parashá tem morte, viu? Essa Parashá aqui tem muita morte. E nós vamos falar, para a gente começar, sobre um pouquinho sobre o legado de Sara. Eu não vou falar muito sobre isso, porque nós já no vídeo anterior já discutimos sobre o assunto. Mas eu gostaria de mostrar para você algumas coisas que eu julgo serem pertinentes e interessantes. Porque quando nós tomamos a vida de Sara, a gente vai começar a ter um entendimento muito interessante sobre essa pessoa. Só que para mim falar de Sara, eu tenho que ir lá para Mateus capítulo 1, verso 1 até o 17, quando fala das gerações de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui nós temos a genealogia de Yeshua. E a pergunta é: qual é a conexão entre a vida de Sara e a genealogia de Yeshua? Será que há uma conexão? Quando nós pegamos uma genealogia, nós vamos descobrir uma coisa interessante. A genealogia, ela mostra quem foram os nossos antepassados. Ela faz uma conexão histórica da nossa vida e nos conecta com as nossas origens. A genealogia é interessante porque ela vem falando para mim e para você do conhecimento que nós precisamos ter histórico daqueles que nos antecederam e do legado que eles deixaram. Então, para a gente falar sobre Yeshua, eu não posso deixar de falar sobre os patriarcas. E para mim falar de patriarca, eu tenho que falar de matriarca, que são as mães da nação de Israel. Essas mulheres que tiveram um papel preponderante para poderem trazer Israel à existência. E quando a gente fala da geração de Yeshua, da genealogia dele, nós precisamos nos lembrar da mãe de Yeshua, que era Miriam. Lembre que o nome Maria é um nome latino, não é um nome hebraico, então o nome dela não era Maria, era Miriam. Que ela pode ser considerada como uma mulher extraordinária, comparada às nossas matriarcas. Por quê? Porque ela vai carregar e vai trazer para a humanidade, através de um milagre, aquele que vai ser o Salvador do mundo. É assim como aconteceu com Sara, que para dar à luz a Isaac, foi necessário que acontecessem vários milagres. Nós já falamos disso em porções passadas. E aí eu quero explorar com você a questão da vida dessa mulher. Segundo a Torá, viveu 127 anos. E quando você faz a gematria de 127, dá 10. 1 mais 7, 8. 1 mais 2, 3 mais 7, 10. O que dá para a gente, quer ter que é coroa. Ou seja, essa mulher, ela trouxe uma coroa para a humanidade e recebeu a sua. Ela trouxe uma coroa através de quem? Isaac. E aí, nós vamos perceber também que ela tem uma importância na criação de Isaac, para poder entregar para a sociedade um filho que continuaria adiante levando aquilo que o seu pai havia recebido. E aí, irmãos, vamos fazer a primeira pergunta prática. O que é que as mamães estão entregando para a sociedade? Que tipo de filhos nós estamos entregando para a sociedade? Porque é óbvio que as crianças vão ter que passar por uma série de processos, e a grande maioria dos processos
de formação de uma criança vão se dar dentro do lar. A escola não dá educação, a escola ensina. A escola vai mostrar os padrões seculares de conhecimento para que a criança possa mais lá na frente se engajar na sociedade e se posicionar a nível da sua contribuição para a sociedade. Mas a educação não. A educação quem dá é pai e mãe. E principalmente a mãe. Então a pergunta é: o que Sara entregou para o mundo? Sara entrega para o mundo um rapaz chamado Isaac, com um perfil fora do comum. Eu gostaria aqui de abrir um parêntese, porque isso não está escrito em lugar nenhum, mas essa é a minha opinião, queria deixar isso bem claro, que Sara deve ter pego Isaac, e quando ele começou a crescer um pouco mais, Sara chegou para ele e falou: vou te contar como é que você nasceu. E Sara deve ter contado para Isaac todo o processo que envolveu a sua geração até o seu nascimento. Todas as coisas que ocorreram na história de Sara, para que ela pudesse entregar para o mundo Isaac. Por que Sara faria uma coisa dessas? Para mostrar para aquele homem o grande milagre que foi a sua vida. Ninguém pode simplesmente desconhecer esse fato. Não sei se vocês conhecem a história do nascimento de cada um de vocês, eu conheço a minha. Minha mãe me contou o que aconteceu quando eu nasci, que horas era, quais foram as reações dela. Muitas pessoas não sabem disso, mas é muito bom saber disso. E aí, eu fico imaginando Sara dando isso para Isaac, e Sara educando Isaac junto com Abraão, para ser o quê? Um sacerdote. Uma criança, um menino, quando nasce, ele nasce sacerdote. Ele não nasce para ser outra coisa. Ele nasce para ser homem, para ser o esteio da casa, para que ele possa ter um direcionamento, para que ele possa ter uma família. Isso é uma coisa que nós recebemos ao nascermos. Assim como a mulher nasce para ser dona de casa. Agora as feministas aqui vão querer me matar, né? Mas eu vou dizer para vocês mulheres nasceram para ser dona de casa. Vocês não nasceram para ser outra coisa. Obviamente a sociedade chegou num ponto hoje em que a mulher está ocupando lugares que homens antigamente ocupavam e, de certa forma, não mereciam estar nesses lugares. Porque elas vão exercer profissões que são profissões pesadas e que caberiam aos homens fazer isso. Mas a mulher, como o pessoal diz por aí, evoluiu. Só que não, né? Então, essa evolução fez com que ela chegasse no ponto em que ela está. Mas vamos continuar falando um pouquinho sobre Sara. É interessante nós notarmos que essa mulher vai chegar num determinado período da vida dela em que ela vai desfrutar do seu filho. Lógico que ela teria que passar por uma série de situações milagrosas até que ela pudesse ter seu filho em mãos. A partir daí ela vai começar a dar para ele as informações necessárias para gerar o caráter dele. Lógico que ele também vai ser vai estar muito próximo de Abraão, e Abraão vai contar para ele outras coisas. Abraão vai contar para ele os segredos das Escrituras. Ok? Os nossos sábios dizem que a Cabala foi dada a Abraão. O conhecimento mais alto das Escrituras foi dado a ele em primeiro lugar. E óbvio que ele passou para quem? Para Isaac. Que passou para quem? Para Jacó. E depois para os 12 filhos de Jacó. Mas
É importante a gente lembrar que a parte emocional dele foi gerada, de Isaac, foi gerada por quem? Por Sara, que deu para ele essa educação e fez com que esse menino depois se transformasse num homem, e esse homem então pudesse trazer toda uma bagagem junto com ele, porque lá na frente ele iria precisar disso. Quando se fala então dessa morte de Sara, a gente começa a pensar o seguinte: por que a Bíblia relataria a morte dessa mulher? E ela começa a relatar então as atitudes de Abraão, no que diz respeito a isso. A Sara morre e Abraão agora vai até os filhos de Het para pedir para eles que ele precisa comprar um local para sepultura, um cemitério, ok? Então, ele já tem um local que ele escolheu. Eu não sei se vocês pararam para perceber esse detalhe, mas Abraão vai e já pede um local específico para poder enterrar Sara. Segundo os nossos sábios, a Gruta de Macpela é o lugar onde estavam enterrados Adão e Eva. Ok? Então ele já escolhe um lugar onde ele quer se conectar com a sua origem. Eu não sei se você parou para pensar nesse detalhe. Muito interessante. Ele vai, escolhe o local e diz assim: eu quero esse campo, porque lá tem uma gruta, e dentro dessa gruta eu quero enterrar minha mulher, porque eu quero me reconectar com aquele que foi o primeiro homem e a primeira mulher que estavam na terra. E aí uma coisa interessante, irmãos, porque ele vai e começa a conversar com os filhos de Het para pedir para comprar aquele local. Eu queria dar uma orientação para você aqui, para todos os que estão nos assistindo também, para que a pessoa que, quando ela perde um ente querido, que aquele que está mais próximo não vá negociar o sepultamento. Deixe uma outra pessoa fazer isso. E por quê? Porque quem está envolvido emocionalmente, geralmente, ele é pego numa ilusão. Porque quem está do outro lado vendendo um produto, porque um caixão, um sepultamento, eles veem isso como um produto. Então eles querem fazer o quê? O morto merecia o melhor. Tem um caixão aqui, olha, maravilhoso. Esse caixão tem isso, tem aquilo, inclusive tem ar-condicionado, frigobar, tem tudo aqui para a pessoa poder, né? Tem ligação com a internet 5G. Eu estou sendo irônico de propósito, irmãos, para vocês entenderem que na hora da morte nós temos que honrar o morto. Mas nós também temos que pensar no seguinte: o que está ali não é a pessoa, é só o que restou dela. A pessoa mesmo já foi para a eternidade. Então, Abraão, na hora de pagar e negociar com eles, eles dizem o seguinte: Efron diz o seguinte: não, eu dou o campo para você junto com a cova, não tem problema, fica tudo para você. E depois ele solta, no meio da conversa, ele solta um número. Ele falou que entre mim e ti 400 ciclos de prata. Era uma fortuna. Abraão pagou caro por um local que hoje está nas mãos de palestinos. Isso é uma coisa terrível. Mas eu queria mostrar para você esse envolvimento que a gente não pode ter emocional na hora de negociar. Porque senão a gente acaba gastando um dinheiro que não seria bem usado. A Bíblia, você acha que um outro não merecia o melhor? Merecia enquanto estava vivo. Na hora que a pessoa morre, é indiferente a cor do caixão, se o caixão vai ter ar-condicionado ou não vai ter.
Os irmãos estão entendendo isso? Porque existe um culto à morte. Eu já falei sobre isso também, irmãos. E a gente não pode ser pego nessa ilusão, porque isso é uma armadilha, isso é uma coisa que o mundo faz para vender um produto chamado morte, algo que dá muito lucro. E Abraão acabou pagando muito caro por aquele lugar. Digamos que fosse como se fosse um mausoléu de família, onde os seus familiares haveriam de ser enterrados. Ele vai ser enterrado naquele lugar. Os patriarcas vão ser enterrados ali. Porém, o que eu quero ressaltar aqui é: nós não podemos cair nessa situação de ser iludidos por essa questão financeira. O que ele paga ali é uma fortuna. E eles dizem assim: sepulta a tua morta. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. E a gente para pensar que Abraão foi envolvido com aquilo, e que quando eles fazem isso e ele enterra a sua mulher no campo de Macpela, Abraão então agora precisa focar em outra coisa, porque agora ele tem um período de luto e ele não quer pensar no luto de Sara. Então, o que Abraão vai fazer? Ele vai agora focar a sua atenção em quem? Em seu filho. Agora é hora de trazer isso para Isaac. E aí, a Torá diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Eterno havia abençoado Abraão em tudo. Você entendeu o que a Torá está dizendo? Lá atrás, a Torá tinha dito isso aqui. Só que faltava para Abraão o quê? Um filho. Abraão disse: eu tenho tudo, Senhor, mas Eliezer, meu servo, vai herdar tudo. E o Senhor falou: não, eu vou te dar uma semente. E agora, a Torá está repetindo isso, porque agora Abraão tem tudo. Todas as promessas que o Senhor fez para ele estão se cumprindo plenamente. Não há mais o que Abraão dizer assim: ah, Senhor, faltou alguma coisa, porque o filho que ele precisava já chegou até ele. Então, irmãos, vai chegar um momento, eu espero que não na nossa velhice, né? Mas vai chegar um momento na nossa vida em que o Senhor vai nos abençoar em tudo. Todas as suas promessas serão cumpridas na nossa vida, para a gente poder então parar e desfrutar um pouco disso. Porque agora Abraão vai começar a última missão dele, para depois ele pegar e desfrutar da vida dele. Depois você vai ver que ele vai se casar de novo, etc. Depois eu vou falar sobre isso aí. Por favor, fale no microfone, faça a pergunta ou fale no microfone. Na realidade, ele não está tão velho assim, né? Ele está com 140, não vai viver 175. Quer dizer, aqui está falando velho, mas assim, ele ainda tem um longo caminho pela frente ainda. Porque a questão de dizer que ele era velho, quem está querendo dizer é o seguinte: ele era um homem de muita vivência, de muita experiência, de muito conhecimento. E eu fico imaginando o seguinte: agora que ele não tem Sara, que ele está se ocupando do filho, tudo está sendo agora para o filho. Então eu imagino que esse, na minha opinião, deve ter sido um período maior de transferência de conhecimento para o filho. Por quê? Porque agora o filho tem 100% da atenção dele. Porque a mulher, irmãos, queira a gente ou não, a mulher requer atenção. Entendeu? E tem hora que o homem que trabalha, por exemplo, em casa, né, e muitos deles trabalham em casa, quando a gente trabalha em casa, eu diria que o homem ele parece um meteoro. E a pergunta é: por quê? Porque toda vez que a gente passa perto da mulher, ela faz um pedido. Não é verdade? Então sempre tem alguma coisa que a mulher precisa que a gente faça. Então agora Abraão não tem mais isso.
Ele tem Isaac, eu acredito que ele devia sentar com Isaac, e tem conversas assim, extensas, onde ele deveria ministrar para Isaac as coisas que o Eterno havia falado com ele. Porque Abraão teve vários encontros com o Senhor, com Yeshua. Imagina um homem desse nível, irmãos, e tem encontros assim, e de Yeshua se materializar para ele como um homem, conversar com ele, bater papo com ele. Eu fico imaginando aqui, irmãos, que tem coisas que a Torá não nos contou, mas que aconteceram. Eu fico imaginando que Yeshua apareceu outras vezes para ele e falou muitas coisas para Abraão, que ele depois vai transmitir para os seus filhos. Segredos que a gente às vezes olha e fala assim: puxa vida, que coisa linda. Mas por quê? Porque esse homem, ele tinha uma amizade com o Senhor. Entendeu isso? Sabe quem que é o amigo? É aquela pessoa que, mesmo você estando longe, quando precisa, é ele que resolve. Não conversa muito tempo, mas é ele que vai te ajudar. O amigo é aquele que divide os seus maiores segredos, e na hora que você faz qualquer besteira, ou que eu faço qualquer besteira, o amigo é aquele que não recrimina. Ele fala assim: eu vou te ajudar, porque eu conheço você, eu conheço teu caminhar, e eu sei que você cometeu um erro. Isso não é do teu caráter, não é da tua índole. Amigo é assim. Então eu fico imaginando Abraão com Yeshua tendo essa amizade entre os dois, e tudo aquilo que foi dito. Por isso, agora, Abraão vai se preocupar com Isaac. Pois não. E eu queria só um pontinho aí, que em Hebreus, é porque como a Bíblia não está em ordem cronológica, né? A gente já sabe disso. Aqui vai falar que Abraão vai morrer. Só que, na realidade, ele vai ver Jacó, ele vai ver descendentes. Sim, sim. Ele vai ver Jacó e Esaú, né? Porque ele vai morrer, os meninos têm 15 anos de idade. E Hebreus está falando que ele habitava nas cabanas, nas tendas com Isaac e Jacó. Então isso está dizendo é verdadeiro. Hebreus fala isso, que ele vivia na cabana, na tenda, ensinando Isaac. Aí nasce Jacó, ele continua ensinando Isaac e Jacó. É porque a gente não vê. Por isso que é importante data de nascimento e morte. É muito importante a gente fazer cálculo. Porque você fala assim: ah, mas como que ele viu Jacó sendo que ele está falando que ele morreu? Não, porque não está na ordem cronológica. Exatamente. Ele vai nascer, ele vai ver ainda os descendentes de Isaac. Isso é muito importante, porque ele está vendo a semente. Sim. Né? Dando continuidade. E ele vai dar continuidade ministrando para esses meninos. Você imagina a experiência do avô de Abraão contando para Jacó, porque Esaú estava caçando. O negócio de Esaú era caça. Mas imagina Jacó absorvendo a experiência do avô. Isso é uma coisa espetacular. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre Eliezer. Eliezer é uma figura tão interessante. Você já parou para pensar em quem esse homem é? Que ele é aquele camarada que é servo de Abraão, é o homem de confiança, é aquele que vai ser escolhido agora, é o administrador, né? É a pessoa que administra tudo, e agora ele vai ser escolhido para ir buscar a noiva de Isaac. Só isso. Como é que a gente chama uma pessoa que é enviada com uma missão? Shaliach, muito bem. Ele vai agora receber mais um encargo, o de Shaliach. E no meu livro sobre a Brit Hadashah, no primeiro versículo eu comento sobre o Shaliach, e uma das coisas que ainda hoje é feito por um Shaliach no judaísmo é um homem ou uma mulher que são enviados para buscar a noiva de alguém que precisa. Isso é muito interessante, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra quem Yeshua deixou enviado pelo Pai?
para ficar aqui conosco? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Eliezer é uma figura poderosa do Espírito Santo. Ele tem um relacionamento íntimo com Abraão, que é o pai. Ele sabe de tudo, administra tudo, e é o que vai ser enviado agora para buscar a noiva, para o filho dele. Olha que coisa poderosa, olha que coisa linda essa. E eu queria também mostrar uma outra coisa para vocês, que é muito interessante. Quando Abraão vai enviá-lo, ele diz assim: vem cá e faz um juramento, de que você vai buscar essa noiva onde? Na minha parentela. A noiva não pode ser gentia. Eu vou repetir isso para o pessoal que está me assistindo aqui, porque você entendeu, eles não. A noiva não pode ser gentia, ela tem que ser da família, ou seja, tem que ser judia. Pare para pensar agora que Eliezer vai ser enviado para lá e ele faz uma pergunta. Ele diz assim: mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E se essa moça não quiser vir comigo? Eles não se preocupam, porque o Eterno vai enviar diante de você o seu anjo, o seu mensageiro. Irmãos, preste atenção nisso. Abraão sabia que a noiva já estava disponível. Isso é muito lindo. Ele já sabia. E eu vou te perguntar uma coisa aqui. Alguém mandou como a gente diz, um zap para ele? Falando: ó, tem aqui uma menina chamada Rivka que está disponível. Ou ele recebeu um e-mail? Ou um sinal de fumaça? Nada disso, irmãos. Eu fiz questão de falar da amizade de Abraão com Yeshua, com o Eterno. Para quê? Para que a gente chegar nesse ponto aqui, a gente entender essa intimidade que eles tinham e a forma como isso agora vai acontecer. Ou seja, o Senhor falou para ele assim: envia o teu servo, porque a noiva está disponível. E quando o servo questiona, ele diz assim: não se preocupa, eu já estou sabendo que ela está disponível, eu já orei, e o Senhor vai preparar o encontro de vocês. Isso é muito lindo, irmãos. Para pensar na figura que isso tem de hoje, do arrebatamento. O Espírito Santo sabe quem é a noiva, sabe que essa noiva tem sua origem em Israel, ela é judia, sabe quem está pronto e quem não está, sabe que até a chegada do noivo precisa aprontar a noiva. Daqui a pouco nós vamos falar isso, eu vou mostrar isso aqui na Torá. Então, qual que é o papel hoje do Espírito Santo? É preparar a noiva. E ela está espalhada, então ele tem que pegar essa noiva, reunir, para poder chegar e apresentar para o noivo. Então, quando nós temos essa conversa aqui entre eles e ele ainda não foi enviado, há uma outra pergunta que Eliezer faz: se ela não quiser vir, eu posso pegar seu filho e levar ele para lá? Ele diz assim: não, porque esta foi a terra que o Eterno jurou que daria para nós. Não é a terra deles lá, é esta terra aqui. Aí, irmãos, eu vou para uma outra questão: a convicção do cumprimento da promessa. O Senhor falou que é aqui, eu não saio daqui, porque aqui foi o lugar onde o Senhor me disse que era para ficar. A promessa diz respeito a este lugar. Portanto, irmãos, pare para você pensar nisso. Nós precisamos ter a nossa convicção muito acesa de que o Senhor, quando Ele fala assim: eu estou te dando a promessa, não
da mão dela por oferta nenhuma. Para que a gente vai abrir mão daquilo que o Senhor prometeu? Não dá para a gente fazer isso. Então, o que Abraão fez? Disse assim: jura. Jura. Porque quando foi para o Eterno jurar, como ele não tinha ninguém maior, ele levantou a mão e jurou por ele mesmo, que ele daria aquilo que ele prometeu para o seu povo. Isso inclui eu e você. As promessas que foram feitas estão debaixo de um juramento. E aquele que jurou é fiel para fazer cumprir. Por favor, pare para pensar nisso agora. E quão poderosa é essa palavra. Uma outra coisa. Pois não. Um pontinho assim, da gente não sair da nossa herança, né? Porque o inimigo ele vai querer que a gente saia daquilo que o Senhor nos deu. Vai colocar empecilhos, vai falar não, saia daqui, né? A gente está morando num lugar e é a nossa herança. Então, muitas vezes está acontecendo certas situações e a gente fala assim, não, é você que tem que sair, inimigo. Não, nós estamos dentro da nossa herança. Exatamente. É você que vai sair. É igual a Isaac, não era ele que tinha que ir para lá, era ela que tinha que vir para a terra onde o Senhor prometeu, né? Exatamente. A gente tem que estar muito atento, porque o inimigo ele vem com coisas, ele vem, né, bem assim devagar, sutil, querendo tirar você da sua herança, porque você sai fora do propósito do Eterno e vai para um lugar e lá começam as lutas, né? Porque você saiu da herança. E abre mão da promessa. É isso que ele não queria, que Isaac saísse da herança. Porque se ele saísse, ele ia se juntar a quem? A Labão, né? Aí o negócio ia ficar feio, né? Com certeza. Depois nós vamos falar disso, mas vai ser na próxima paraxá. Aí, irmãos, tem uma questão também interessante, porque ele sai carregado. Eliezer sai com 10 camelos. E ele sai com os bens na sua mão de Abraão, e ele vai para a cidade de Naor, e quando ele se ajunta, quando ele chega no local, ele faz os camelos ajoelharem ali junto ao poço das águas, e esse homem vai fazer uma oração. Preste atenção, irmãos, ele não era só servo de Abraão, era um homem temente ao Eterno, porque ele diz, a oração dele é o seguinte: ó Eterno Elohim de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa o teu canto para que eu beba, e ela disser, bebe, também eu darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste a teu servo Isaac, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com o meu Senhor. O que ele está pedindo aqui? Um sinal. Você entendeu? Que ele não podia escolher a moça. Eu olhei aquela ali, achei aquela bonitinha. Vamos então conversar com ela para ver se ela serve para ser esposa de Isaac. E ele ia naquele acerta, erra. O que se faz hoje, irmãos, é isso. Vamos ver se é isso, vamos ver se é aquilo. Inclusive na hora de relacionamento, os meninos fazem uma coisa que eu acho terrível, né? Que é o tal do test drive. Vamos testar para ver se vai dar certo ficar com a moça ou ficar com o rapaz. Isso é inconcebível, irmãos. Ele não tinha que fazer test drive, não, ele tinha que saber, ele tinha que ter certeza. E ele consultou quem? O único que sabe quais as almas que devem se unir, que é o Criador. Deixa eu colocar um pontinho aqui que eu acho que é tão importante. Na realidade, ele está debaixo de um juramento, né? Ele jurou. Então, assim, eu vejo a responsabilidade do que é um voto e um juramento. Esse homem, ele está sendo enviado, mas ele só vai ficar livre do juramento se a moça não quiser ir.
Fora isso, ele está debaixo de um juramento, então ele tem que ter muita direção do Eterno. Sim. Porque ele pode quebrar esse juramento, e se ele quebrar esse juramento, acabou a vida dele. Porque ele jurou para Abraão, né? Então, assim, eu acho a importância da palavra, do juramento, do voto. Como isso parece que é uma bobagem. Eu falei tal coisa, mas vou deixar por aí. Não pode, de jeito nenhum, porque você não vai atrás do voto, né, do juramento. E ele está debaixo disso aqui. Então, assim, a preocupação dele é muito grande com isso. É verdade. De encontrar e essa moça querer ir com ele, porque não era só encontrar, era ela querer ir com ele, porque aí o juramento estava cumprido. Se não, né? Se ela não fosse, ele falava, não, olha, ela não quis vir. Então, aí Abraão fala com ele assim, então você está livre do juramento. É verdade. Né? Mas aí, Rebete, nós temos a consciência disso. No judaísmo se tem uma consciência muito forte disso. Mas infelizmente nem todos têm essa consciência. E às vezes as pessoas fazem as coisas por fazer. Eu vou fazer um voto. Para que você vai fazer voto? Precisa fazer voto? Precisa jurar? Isso é só em caso extremo. Mas as pessoas estão fazendo isso toda hora. Então isso, irmãos, não é necessário que se faça. A Bíblia diz que a gente não é obrigado a fazer o voto, mas se fizer, você está obrigado a cumprir. Esse é o problema. Entendeu? Então esse é o problema. Então, só para a gente dar continuidade, nós temos aqui um momento muito interessante, porque ele acaba de pensar nisso, acaba de fazer uma oração e chega uma moça que é introduzida pela Torá nesse cenário. E Rivka, que é Rebeca, né? Ela chega e a Torá diz que a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem o homem não havia conhecido. Ela desce a fonte, enche o cântaro e sobe. Então, o servo de Abraão agora vai chegar para ela e falar assim, por favor, você pode me dar um pouco d'água? Vai negar água para quem? A gente não nega água para ninguém. Ela pega a água, tira o cântaro e desce e coloca nas mãos dele para que ele possa beber. Assim que ele termina de beber, ela diz assim, eu vou trazer água e vou tirar água para os teus caminhos. Opa! Ele vai ficar sentado e fica vendo a cena. A profecia, o Senhor Abraão tinha dito assim, você pode ir porque já vai estar disponível. Ele está vendo isso se cumprir diante dos olhos dele, a oração que ele acabou de fazer está se materializando diante dos olhos dele. E aí, irmãos, ele ficou calado até terminar, para ele saber se tudo aquilo que ele tinha orado ia dar resultado. Então, por favor, todas as vezes que você fizer uma oração, espere o resultado final da oração, antes de você falar qualquer coisa. Os irmãos entenderam isso? Você que está me assistindo, você está me entendendo? Tem que esperar o resultado final. Porque muitas vezes aquilo que a gente falou depende de um passo a passo, até que aquilo se consume. Então nós precisamos esperar até o fim. Ele agora, no coração dele, ele sabia que ele estava diante da noiva. O nome Rivka, Rebeca, sabe o que ele significa em hebraico? Ovelha. Ou seja, quem é a noiva? É a ovelha. E quem é o noivo? O cordeiro. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é maravilhoso, aleluia. A gente vê isso aqui. E quando ele chega perto dela, já com presentes para adornar a noiva. E a Torá diz que ele pegou um pendente de ouro de meio ciclo e 2 pulseiras para as mãos. E ele pergunta, de quem que você é filho? E ele já vai perguntando para ela. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos, porque esse pendente de ouro
ele coloca ele na cabeça aqui e veio algo assim em cima do nariz. No Oriente, isso é um adorno maravilhoso para a mulher. Lógico que aqui as mulheres não estão habituadas com isso, mas lá a mulher comumente usa isso, como se fosse uma tiara, né? Uma coroa que ela usa. E aí, ele está então coroando ela, e ele está entregando pulseiras para ela, como adornos. E aí nós vamos para o Rabino Shaul, que diz que o Espírito Santo dá o que para a noiva? Presentes. A gente chama de dons, mas em hebraico é matanot, que são os presentes que ele dá para adornar a noiva. Então, novamente, ele é essa figura poderosa do Ruach HaKodesh, ele trazendo esses presentes e adornando a noiva. E pergunta: você é filha de quem? Quem é a tua parentela? E quando ela relata quem são os seus pais, aí ele explode de alegria. Por quê? A moça que estava diante dele é da família de Abraão. Ou seja, a profecia está consumada. Rabino, só um pontinho aqui também. Primeiro que ele não vai perguntar, ele não vai olhar se ela era bela. Ele não está procurando beleza aqui. Ele está procurando generosidade e bondade, né? Caridade, hospitalidade. Ele não está procurando assim, a mulher mais bonita que chega no poço é a esposa, vai ser a esposa. Ele não está procurando isso. Ele está falando, aquela que me der água e der dos meus camelos. Isso é generosidade, isso é bondade, né? Claro que a noiva não vai ser feia, evidente. A menina é virgem, é bonita e tal, né? E aqui também a bondade nunca, sempre vai ter recompensa, a bondade. Porque agora ela está sendo recompensada pela bondade que ela fez ali em cima. É verdade. Agora ela está recebendo ouro, né? Agora ela vai receber um noivo, um marido. Quer dizer, essa bondade dela aqui, isso é para a nossa vida. A bondade nunca é demais, nunca. O Senhor sempre vai nos recompensar com a bondade, ainda que a gente seja traído, ainda que você fale assim, eu tenho certeza que eu vou ajudar, mas passa um pouquinho, esse cara vai me trair, vai falar mal de mim, vai fazer tal coisa, não importa, porque a bondade, quem vai retribuir é o próprio Eterno para nós. Sim, é verdade. E uma coisa interessante que a Rebeca acabou de falar, é que a beleza, ela vem de dentro para fora. Quando nós temos, irmãos, um bom caráter, nós nos tornamos lindos. E como a Rebeca falou, a noiva ela é linda. Mas além de ser linda, por causa do caráter dela, ela ainda é adornada por fora. E é isso que é interessante, é que o próprio Senhor diz assim, eu vou te adornar para o meu filho. O pai falou assim, leva presentes para ela, você vai ver que depois ela vai ganhar mais presentes. Por quê? Porque ela é a noiva, ela tem que sair da casa do pai dela, carregada de presentes, para dizer assim, se eu recebi isso agora, como será quando eu chegar para encontrar com o meu futuro marido? Antes de nós começarmos esse momento aqui, nós estamos conversando entre vocês, entre os irmãos, falando sobre a eternidade. Se tudo aquilo que nós temos recebido aqui já é bom, imagine o que nós vamos receber na eternidade. Então imagine isso, irmãos. E eu gostaria que a gente parasse para pensar nisso, porque a gente às vezes não para raciocinar do seguinte: esse mundo aqui tem muita coisa boa, mas imagine o que o Senhor tem separado para mim e para você no mundo vindouro. E o Espírito Santo está se encarregando de trabalhar no nosso caráter de dentro para fora, para que quando nós nos encontrarmos com o nosso noivo, com Yeshua, ele possa dizer assim: puxa vida, minha noiva amada, minha noiva querida, que bom que você chegou. Agora nós vamos para as bodas, que é o casamento. Vamos fazer a cerimônia de casamento e vai ter um jantar de casamento.
irmãos aqui sabem que depois do casamento tem o quê? Tem um jantar, entendeu? E tem uma festa. E se acha que na eternidade vai ser diferente? Ah, não, a gente vai ficar lá com os anjinhos assim. Vai ser tão monótono, não é nada. Eu acredito, porque nós gostamos de dançar, não é verdade? Então nós vamos dançar na eternidade. Misericórdia, que animação dos irmãos, hein? Aleluia. Ah, mas eu tenho vergonha de dançar. Então lá você tira um anjo e fala assim: dança comigo aqui, me ensina a dançar aqui, né? Aí ele vai te ensinar uns passinhos lá, né? Imaginou aquela coisa bacana dançando lá com os anjos? E a gente acha que isso é ficção, irmãos, que isso é imaginação. Não é, irmãos. Nós estamos tendo algo preparado, porque quando Rivka chegou, ela causou uma transformação na vida de Isaac. Nós vamos transformar a eternidade em algo melhor. Os irmãos estão entendendo isso? Então, aqui, esse homem acha a noiva, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: quanto a mim, o Eterno me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Gente, olha que coisa tremenda. Ele coloca a menina diante dele, que vai ser a noiva e que é da família de Abraão. Gente, é só um milagre para fazer uma coisa dessa. Então, eu quero te mostrar que até para encontrar a noiva ocorreu um milagre. Lembra o que eu falo para vocês, que a Bíblia está repleta de atos milagrosos, e alguns dos quais nós não consideramos milagre. Mas esse aqui, que a maioria das pessoas acha que foi muito normal, na verdade foi um milagre acontecendo ali. E ainda uma coisa tremenda, porque aquele homem reconheceu isso, e a Torá diz que ele se inclinou diante do Eterno e adorou. Imagine a alegria dele de falar assim: Eterno, consegui, achei a moça, agora falta a segunda parte cumprir. Ela queria ir. Por isso, irmãos, eu vejo a importância daquele ato inicial de Eliezer de dar os presentes para ela, para dizer para ela assim: ó, estou trazendo só um pedacinho do que o meu Senhor tem. Porque a Torá vai dizer também que Abraão deu tudo para Isaac. E eu vou falar uma coisa para você: o pai deu tudo para o filho. E nós somos filhos de Yeshua. Ou seja, assim como o pai deu tudo para Yeshua, nós também vamos ter tudo com Yeshua. E é isso, irmãos, que é mais empolgante a gente entender, sabe? Essa história tem um lado engraçado, porque Rivka, ela tem um irmão que depois a gente vai conhecer lá na frente, mas agora ele já vai mostrar o caráter dele, que é Labão. E ele corre ao encontro daquele homem do servo de Abraão, lá na fonte onde ele está, porque Rivka volta para casa e conta o que aconteceu. Ele fica apavorado e fala: cadê os homens? Ah, ficaram lá. Ele corre para pegar aquele pessoal e trazer. E aí, irmãos, ele, assim como a irmã ganhou presentes, o que ele pensou? Eu sou irmão, eu vou ganhar presente também. Olha que cara interessante. No microfone. Aqui na Torá fala: aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão, e quando ouviu, aí ele correu. Tipo assim: opa, esse cara tem grana, né? Vou atrás dele. Vou ficar no vácuo dele. Aqui, irmãos, nós temos uma coisa interessante, porque infelizmente no meio do corpo do Messias tem gente que faz as coisas por interesse. Ah, eu vou ganhar alguma coisa, como é que vai ser? Tem a teologia da prosperidade, né? Onde as pessoas estão buscando
dinheiro. Elas estão interessadas em bens materiais, em riqueza. A teologia que promete que todo mundo vai ficar rico. Só que a riqueza não é para todos. Pelo contrário, é para poucos, porque as pessoas não têm estrutura para lidar com dinheiro. Se o povo recebe pouco, né, Rebeca? Você já desvia. Quantos casos nós tivemos na nossa passagem? Nós temos 45 anos que eu estou andando com Yeshua, irmãos. Eu tive casos de a gente orar por pessoas, eles receberem a bênção, começou a se erguer, começou a ficar bem, pega as coisas e vai embora. Abandona por pouco. Já imaginou se o senhor der riqueza de verdade? Ô louco! Isso é uma coisa séria. Por que, irmãos, que nós temos que nos aproximar do Senhor sem qualquer interesse? Com a kavaná correta. Lembra da kavaná, que é a intenção de coração? Tem que ter a kavaná correta. Tem a kavaná correta, vai dar tudo certo. Nós temos um coração generoso. Você lembra que Yeshua fala do olho bom? O que é olho bom na Bíblia? Generosidade. Quem é generoso, irmãos, nunca perde. Está contando para a Rebeca aqui uma história que eu ouvi hoje, assim vou contar para você, mais resumido do que eu contei para ela por causa do nosso tempo. Um homem, ele foi na escola pegar o filho dele e falava assim: nós vamos fazer uma festinha aqui, mas a gente queria fazer com paçoca. Ele ligou para a casa dele e falou assim: precisa fazer um doce para os meninos aí para amanhã, com paçoca. A mulher falou assim: não tem paçoca, a paçoca que tinha aqui em casa acabou. E ele foi comprar paçoca. Aí na hora de ele comprar a paçoca, comprou a paçoca lá no supermercado, foi sair no caminho, encontrou uma senhora desesperada. E o menino falou assim: pai, essa senhora está desesperada. Ele falou: fui perguntar, o que está acontecendo com a senhora? Ela falou assim: olha, eu estou aqui desde manhã e tal, eu preciso dar comida para os meus filhos, são quase 6 horas da tarde, eu não aguento mais, eu não consegui vender nada. Aí ele olhou, ele ficou comovendo com aquilo e falou assim: senhor tem Pix? Eu falei: tenho, vou fazer uma oferta para a senhora. E ele disse no podcast que ele nunca costuma falar o valor, mas que ele precisava falar ali para poder mostrar um princípio. Ele pega então e faz um Pix para ela de R$1.000. E ela falou: não, eu não quero tudo isso. Ele falou: não, toma aqui e vai lá, e alimente seus filhos pelo tempo que você precisar, puder com isso aqui. Ele perguntou: mas por que você não vendeu nada? Ela falou: não, eu vendi R$20. Mas aí teve uma pessoa que estava com fome e me pediu uma ajuda, e eu dei os meus R$20. Tudo que ela tinha vendido, ela deu. Aí ele falou assim: tá bom, mas a senhora então recebeu os R$1.000, agora a senhora vai e fica tranquila. Ele foi embora para casa. E ela vendia paçoca. E ela vendia paçoca. Essa mulher vendia paçoca. Tem esse detalhe. E aí, quando ele chega em casa, ele recebe um telefone, uma pessoa falou assim: estou te fazendo um Pix agora de um dinheiro aqui, eu estou te mandando um dinheiro, estou te mandando R$50.000. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: você parou para pensar no que aconteceu? Ele falou: não, Senhor. A mulher deu R$20 e recebeu 1.000. Se você pegar e dividir 1.000 por 20, dá 50. Ela recebeu 50 vezes mais do que ela deu. Ele deu 1.000, recebeu 50.000. 50 vezes mais. Princípio. E o que eu quero mostrar para você? A generosidade de Rivka. Essa moça, ela já era generosa desde pequenininha. Era o contrário de Lavã. Lavã era o cara que queria levar vantagem em tudo. E aí a gente vê que dentro de uma casa, os filhos com a mesma criação, às vezes sai um generoso e um pão duro. Um discípulo de tio Patinhas, misericórdia. Sabe, então isso nós temos que parar para considerar. E aí Eliezer chega falando assim: olha, minha filha, o meu Senhor tem muito mais para te dar. E agora, quando ele chega diante da família, eles colocam comida para ele e falam assim: não, eu não vou falar, eu não vou comer até que eu tenha dito tudo que eu preciso. Como é que se chama isso? Foco. Eu vim para cá com uma missão, eu não vim aqui para comer.
Por favor, irmãos, tem uma lição para a gente aprender aqui muito linda. Esse homem, ele falou assim: eu tenho que cumprir minha missão toda. E a inteligência dele, né, espiritual e emocional. Primeiro, ele deixa ela dar água para 10 camelos. Ele não, que a gente é precipitado. Você começa a ver um sinal, você já entra. Opa, é isso aí, era isso que eu pedi, já tá. Não, você não espera terminar a sequência, você já quer entrar. Ele não, ele esperou até o último camelo. Ah, terminou de dar o camelo? Agora eu sei que é você. Porque se ela tivesse dado só pela metade, ela não era noiva. Porque ela era os 10 camelos que ele queria, né? Exatamente. Então a gente é precipitado, a gente pede o sinal e não espera ver se é isso. A gente já entra. E aí a gente cai. Porque você fala: por que eu não esperei mais? Não era nada disso. Aí fica culpando: ah, mas eu orei tanto, eu falei tanto, o Senhor me mostrou que era isso, mas será que mostrou até o final? Será que a pessoa não precipitou também? Né? E Sim. outra coisa, essa inteligência dele aqui. Não, eu tô com uma missão. Se eu começar a comer e bater papo com vocês, eu perco o foco. Exatamente. E não é esse o objetivo, porque depois que você senta para comer, você começa a dar risada, conversar outros assuntos e tal. Ele falou: não, primeiro eu falo o que eu tenho que fazer, o que eu vim fazer, depois vocês põem comida. E ele devia estar com muita fome, porque estava viajando, já estava ali mais tempo, né? E lembrando que a missão ainda não está totalmente cumprida. Então ele vai e fala para a família diz assim: então responderam Labã e Betuel: do Eterno procedeu esse negócio, não podemos falar de mal ou bem. Ou seja, eles falaram assim: olha, nós estamos tendo um discernimento que essa coisa vem do Senhor. Aí, irmãos, o que eles fazem? Vamos consultar agora a maior interessada, que é a noiva. Chamam o Rivka e perguntam: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Bate o martelo agora, porque a missão está cumprida. Aleluia. E olha uma coisa linda, só depois disso é que eles vão comer. Olha que coisa linda. E uma outra coisa interessante é que a família vai abençoar Rivka. E tem uma bênção aqui muito interessante, que eles dizem assim: ó nossa irmã, se tu mãe de milhares, haja neném para nascer dessa mulher. Ô louco, milhares e milhares, haja vento. E eles disseram assim: e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. Aqui tem uma profecia interessante, irmãos, porque descendência é Zerá, e Zerá está falando de semente, ou seja, os teus descendentes físicos possuam a porta dos seus aborrecedores. A porta aí é a autoridade, e aborrecedores em hebraico é sané, que é odiar, ou seja, odioso. Então isso mostra o seguinte, que os descendentes de Rivka, eles teriam autoridade sobre aqueles que os odiassem. Eu vou falar uma coisa para você agora em nome de Yeshua, que aquelas pessoas que se levantam contra você, que você tem autoridade sobre elas em nome de Yeshua, e que eles não tenham como reclamar de você, porque tem uma promessa aqui na Torá para esta semana. E essa bênção aqui é dada para as noivas, quando a noiva é em Israel, né? E é para nós, né? Nós somos a noiva. Essa bênção é nossa. Com certeza. Nós vamos possuir a porta dos nossos inimigos, ou seja, não é os inimigos que vão se apossar de nós, é nós que vamos apossar deles. Em nome de Yeshua. Nós vamos ser mãe de milhares e milhares, vão vir pessoas com necessidade e nós vamos ter para dar palavra para salvação.
milhares, em nome de Em nome de Yeshua. Então nós temos aqui o seguinte: morre uma mulher virtuosa e agora está nascendo uma outra que vai ter que ocupar o espaço de uma mulher que foi a primeira matriarca de Israel. Olha a responsabilidade dessa moça. Lógico que até aqui ela ainda não sabia, mas no dia seguinte, quando Eliezer fala assim: nós vamos embora e vamos levar a moça, eles falam assim: não, deixa ela ficar um pouquinho de tempo e tal. Eu falo: não, vamos perguntar para ela. Você vai? Vou. Então pode ir. E naquele momento, irmãos, quem estão fazendo a viagem, isso também é minha opinião, Eliezer deve ter chegado para ela e falado assim: eu vou te contar quem foi a minha senhora, a esposa do meu senhor Abraão. Ele deve ter contado quem foi Sara. Ele deve ter falado um pouco da história de Sara. Ela deve ter chegado lá imbuída de todo aquele mover, de que ela ia entrar no lugar de uma mulher tão grandiosa como foi Sara. E olhe, se você parar para você ver a responsabilidade dessa moça. Eu queria falar com você, mulher, agora. A responsabilidade que você tem de, no seu casamento, cumprir o papel que a mãe do seu marido não desempenhou. Nós vamos ver uma coisa aqui, um pouco mais lá na frente. Você, mulher, tem o papel de trazer cura à vida do seu marido. Agora tem silêncio. Alguma pergunta? As mulheres querem falar alguma coisa? É só passar o microfone. Ninguém quer? Quando o Rivka estava então chegando, né? Ela vê Yitzhak orando às 3 horas da tarde, naquele poço, Be'er Lahav Roi, o poço daquele que vive e que vê, o poço do visionário. Justamente ali aquele homem estava orando às 3 horas da tarde, a hora que acontecem os maiores milagres. A noiva se encontra com o noivo no horário de milagres. Aleluia. Eu queria que você parasse para pensar nisso. Desculpa. E não vai ter corte não, você vai assistir tudo isso aqui e você vai ver que a gente não faz cortes aqui não. O encontro deles é muito tremendo, porque quando ela levanta os olhos e vê ele chegando, ela pergunta: quem é esse homem? E Eliezer disse: é o meu senhor. O Midrash diz que ele tinha um brilho, que quando Rivka olhou para ele, ela caiu do caminho. Aí nós temos as histórias, né? Da glória do Senhor aparecendo e fazendo com que homens caiam por terra, inclusive o próprio João, né, e o Hanan, quando ele se encontra com Yeshua. A glória do Senhor, quando nós o encontrarmos, será muito grande. E alguns de nós, se estivéssemos com os nossos corpos físicos, não suportaríamos. E quando eles se encontram, ela coloca o véu e Eliezer vai conversar com Yitzhak, mas ela está com o seu rosto coberto. Como é que se chama isso? Recato. Em hebraico é tzniut. Você sabe quantos anos devia ter essa moça? Uns 13, 14, 15 anos no máximo. Uma menina, para nós ainda é uma menina, que se encontra agora com o homem com quem ela vai se casar. E aí,
a Torá diz assim: Yitzhak trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou Rivka e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Yitzhak foi consolado depois da morte da sua mãe. Vamos tirar várias coisas aqui. Primeiro, ele leva a esposa para a tenda da mãe. Lembra que eu falei que ela ia entrar no lugar da mãe? Olha aqui. Ela vai ocupar o lugar que era da mãe. Agora ela é a matriarca da casa. Olha que coisa isso aqui, irmãos. A responsabilidade. Por isso, uma menina judia, ela é educada para ser mãe e para ocupar aquele lugar de destaque na família. Não é para ser blogueirinha, não é para ser empreendedora, não é para ser isso e aquilo, blá blá blá. É para ocupar o lugar dela na família, o lugar de uma pessoa super importante. Outra coisa, irmãos, Yitzhak toma e ela agora se torna esposa dele. E a Torá diz: e amou-a. Por favor, vamos colocar definitivamente por terra aquele conceito de que tem que se apaixonar por alguém para se casar. Não tem. O amor surge com o relacionamento, com o respeito, com a cumplicidade, com a amizade, com o carinho que ambos têm um pelo outro. O amor surge, o amor brota ali e se torna cada vez maior. Porque a gente passa a ser companheiro um do outro. E aí começa a acontecer um fenômeno. Aí você começa a olhar para sua esposa, você não precisa falar, ela não fala. Ela olha para você e você já sabe. Na hora de fazer as coisas, você fala assim: amor, eu queria fazer isso. Ela vai dizer: acabei de pensar a mesma coisa. Vamos fazer junto. Na hora que vocês têm uma necessidade, ambos vão orar juntos por aquela necessidade, eles vão querer a mesma coisa. Vai haver unidade. Por quê? Por causa do amor. E o amor significa que vai haver uma troca entre ambos. Amor é uma estrada de duas vias. Vai e volta. E eu hoje quero fazer um apelo aqui às mulheres, para que cuidem dos seus maridos. Cuide do seu marido, porque aí no mundo está cheio de mulher que gostaria de ter um marido, um servo do Eterno. Um marido que fica em casa, trabalha, um marido que serve ao Senhor, um marido que é honesto, que não gasta o seu dinheiro com bobagem. Quem não quer uma pessoa dessa? Que mulher não queria um marido desse para dar estabilidade e segurança para ela? Um marido que é equilibrado, não é um doido desvairado que sai por aí fazendo coisa errada. Então cuide do seu marido. Você que está me assistindo aqui também, cuide do seu marido. Ame-o. Entenda que você precisa fazer com que as necessidades dele sejam supridas. O que Rivka veio fazer? Ela veio ocupar o espaço que Sara não podia ocupar. Esposa vai fazer o que a mãe fazia e mais. O que a mãe não podia fazer, ela faz. Vai fazer a comidinha que ele gosta. Vai arrumar a casa do jeito que ele quer. Tudo certinho, tudo bonitinho. Mas você vai fazer coisas que a mãe não vai poder fazer. Então isso é uma coisa linda dentro do casamento. E aqui, quando Yitzhak ama a esposa,
isso dispara algo nela. E ela, com o amor dela por ele, fecha as feridas da perda. Vocês estão entendendo, irmãs, o seu papel, como é poderoso dentro de um casamento? Você que está me assistindo, você está entendendo o seu papel? Você parou para pensar na tua responsabilidade? A palavra costela, lá no livro de Gênesis, significa lado também. Isso significa que essa palavra, ela está ligada a um suporte ao lado do tabernáculo. E aí nós temos uma outra figura poderosa. A mulher tem a obrigação de sustentar a casa, no nível de manter o relacionamento de pé. Mulher durona, mulher orgulhosa. Não. Ela precisa ser flexível, porque se o casamento ruir pela Torá, a culpa é dela. Ah, mas aconteceu traição. Peraí. Pela Torá, a mulher tem que sustentar. Lógico que tem maridos e maridos. Mas quando o marido é um servo do Eterno, ela precisa sustentar. Porque não tem homem perfeito e não tem mulher perfeita. Os únicos dois perfeitos pecaram no Gan Eden e se tornaram imperfeitos. Então não tem perfeito, não adianta, a gente vai errar, tá? E tudo isso, irmãos, mostra o seguinte: há uma noiva sendo preparada pelo Ruach HaKodesh, para que ela possa ser apresentada a Yeshua. E esta noiva precisa querer ser adornada. Ela precisa querer ser trabalhada, ela precisa querer ser transformada. Não adianta eu só falar assim: ah não, o Espírito Santo ele está aqui comigo, então ele é maravilhoso. Mas a pergunta é: eu estou permitindo que o Espírito Santo me transforme? Eu estou permitindo que haja dentro de mim algo que está mudando o meu caráter e a minha vida? E se a resposta for sim, a próxima pergunta é: existe testemunho da transformação? Irmãos, o maior testemunho que nós temos é dentro de casa. Se a esposa disser para o marido assim: ó, você mudou, você é um bem-aventurado. Por quê? Porque a esposa é a mulher que mais te conhece. Nem sua mãe te conhece tanto quanto sua esposa, porque sua mãe não dorme com você. Entendeu? Então a sua esposa te conhece. E por isso é interessante a gente pegar essa figura tão forte, tão poderosa, para a gente poder entender que não tem ninguém que nos conhece melhor do que Yeshua. Não tem ninguém que nos entenda tanto quanto Yeshua nos entende, inclusive nas nossas menores necessidades e nos nossos anseios. Sabe aquele momento que você tem dúvida? Sabe aquele momento que você fala assim: puxa vida, Senhor, mas até nisso Ele te entende. E eu estou falando não só para os homens, eu estou falando para você que é mulher também. Porque se homem tem dúvida, imagina mulher. A cabeça da mulher funciona a gigahertz, ou seja, a velocidade de processamento da cabeça da mulher é um negócio impressionante. Enquanto a gente está pensando em uma coisa, você já pensa em 50. Então, há uma necessidade da gente compreender que nós vamos trazer uma cura para os céus, uma cura para Yeshua. Ele foi tão perseguido e odiado por quem? As pessoas viram Yeshua, negaram Yeshua, feriram Yeshua, cuspiram nele, falaram mal dele, e nós que não o vemos, nós o amamos sem ver.
Isso é amor. Você nunca viu a pessoa e só de ouvir a descrição de quem ela é, você já ama. Sem ter tido a oportunidade de estar com essa pessoa fisicamente, mas você ama. Engraçado que muitos casamentos judaicos são feitos assim, sem contato físico, sem conhecimento, e quando fala da pessoa, fala assim: nossa, mas eu já amo sem ver, sem estar junto eu já amo. E quando chega, o amor brota. Por isso, irmãos, eu fico imaginando como vai ser o momento em que nós nos encontrarmos com Yeshua. Que coisa tremenda vai ser quando a gente estiver junto dele, da gente olhar para ele e ele pegar e falar assim: olha só, está vendo essas marcas aqui? Quando nós olharmos para os pés dele, as mãos, tudo marcado, e ele disse assim: eu fiz por vocês. E se hoje vocês estão aqui é porque vocês acreditaram em algo que vocês não viram, mas vocês caminharam até o fim, por isso vocês estão aqui comigo. E casamento é assim. Em casamento a gente vai junto até o fim, até que a morte os separe, né? Mas tem vidas que nem a morte separa, porque as marcas ficam no cônjuge. Por isso que eu estou dizendo para você que a gente acaba pegando mania um do outro. E quando uma pessoa parte, em alguns casos, o cônjuge parte logo depois, por não suportar a ausência. São duas almas gêmeas que se encontraram, viveram juntas, caminharam juntas, até chegar nesse ponto. Lembrando que a vida de Rivka vai ser muito parecida com a vida de Sara, porque Rivka também vai ter um problema de esterilidade, assim como Sara teve. Abraão teve que orar por Sara, Isaac vai orar 20 anos pela esposa, para ela poder ter filhos, e quando ela vai ter filhos, vai ser através de um milagre. Então vocês entendem esse paralelo, como é forte, e como Rivka teve que ser informada quem foi Sara, para suportar essa caminhada, para não dizer assim para o marido, né? Tá vendo? Agora eu não consigo ter filho. Ela ficou caladinha. Olha que tremenda essa mulher. Fabiana, posso colocar outra coisinha aqui? A importância da gente estar preparando os nossos filhos. A mulher, você vê essa menina aqui novinha, aceitou ir com esses homens e casar. Primeiro, está saindo da parentela dela. Hoje, uma menina, tudo bem, não vamos pôr essa idade, porque hoje em dia está impossível um negócio desse. Mas sair para uma terra distante, para casar num homem que você nunca viu na sua vida. Quer dizer, elas já tinham esse preparo, né? De eu vou ser mãe, eu estou preparada. Assim, o quanto nós estamos preparando os nossos filhos, por exemplo, as meninas. A gente teve um caso de um pastor que casou, né? Ele falou: não aguento mais, minha esposa não sabe fazer comida, não sabe, é ovo todos os dias, ela não sabe fazer nada, eu não aguento mais. A gente tem que ficar comendo em restaurante, eu não tenho mais dinheiro, porque não sabe fazer nada. Então, assim, o quanto a gente está preparando as meninas e o quanto nós estamos preparando os homens para ser sacerdotes, porque hoje a gente fica vendo, você pega um menino hoje de 14, 15 anos, 17 anos, você fala: gente, daqui a pouco quer casar e tem filho, e não aguenta ser sacerdote, porque não foi preparado para aquilo, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, e também ao mesmo tempo ser sacerdote dentro de casa. Aí eu vou pôr um exemplo da Torá aqui: Labão e Betuel. O filho respondendo na frente do pai. É o filho que comandava a casa e não o pai. Quer dizer,
E a gente está vendo isso hoje. Hoje tem reis dentro de casa que são os filhos. Né? O pai não apita nada, a mãe não apita nada. E tem aquele reizinho que comanda a casa, que é Labão aqui. Labão reinava ali na casa. O pai desapareceu. Tanto que para falar aqui de novo, quem que vai ver, entra ele. Então, assim, o quanto que a gente tem que criar os nossos filhos para ser sacerdotes, mas ao mesmo tempo não deixar eles dominar a casa, né? A ponto de um pai não ter mais palavra dentro de casa. O pai não apita nada mais, né? A mãe não apita nada, porque a filha dominou a casa. É esse equilíbrio porque a sociedade deixou esse desequilíbrio. Mas nós, como servos do Senhor, ter esse equilíbrio. Sim. De saber moldar de forma que eles consigam ir, casar, ser sacerdote, né? As filhas também, ser mãe, ser dona de casa, cuidar de uma casa. Sim, e ao mesmo tempo manter essa conexão de respeito com os pais. Respeito, Tá? Isso que a Rebecca está falando é muito importante, porque, como a gente está vendo, irmãos, hoje as pessoas, elas quebraram os vínculos familiares. Hoje os filhos são criados assim, vai embora, né? Por exemplo, na América, os filhos são criados para que com 16, 17, 18 anos eles vão embora de casa. E eu estava vendo também um caso, tem famílias nos Estados Unidos que quando o rapaz está com 18 anos, ele fala assim, pega as suas coisas agora e vai fazer a sua vida, vai embora daqui, vai trabalhar e fazer a sua vida, que eu não quero ser mais aqui dentro de casa. Isso é um padrão que tem por aí, já isso existe, irmãos. E aí a gente fica pensando o seguinte, como que a Bíblia é linda de mostrar o padrão do Senhor, para a gente poder pegar um filho, criar um filho, ele ter vínculos, ter respeito com o pai, com a mãe, mas ao mesmo tempo ser independente. Ele poder ter uma profissão, poder ter um trabalho, poder ser um homem de bem. Para isso você tem que ter visto o exemplo dentro de casa. Como é que os filhos vão aprender a orar? Se eles veem o pai e a mãe orando. Como é que eles vão aprender como é que eles vão aprender a ser honestos? Vem do pai e a mãe fazendo as coisas de forma honesta. Vou te dar um exemplo bobo, que de vez em quando acontecia, né? Agora não mais, porque o dinheiro já não está mais circulando, né? Hoje é tudo em papel, hoje é tudo em plástico, né? Ou pelo celular, que a pessoa já pega e faz a coisa aí. Mas antigamente, você ia para o supermercado, o caixa ou a caixa pegava a compra e dava um troco. Quantas vezes o troco não foi dado errado? E quantas vezes a gente não teve que voltar e falar assim, o troco está errado. Você deu a mais, nossa, obrigado, porque ia faltar no meu caixa. Mas nós já vimos pessoas que falaram assim, não, isso foi uma bênção para mim. Como assim? Alguém se enganou e foi uma bênção para você? Você sabendo que a pessoa errou para prejudicar a pessoa? Vocês não estão entendendo a diferença? Como ela é, a linha entre essa diferença é muito fina. De achar que é uma bênção e de achar que pode levar vantagem. Então tudo isso é muito sério. E quem estabelece esses limites somos nós. Homens e mulheres de bem. Outra coisa, irmãos, relacionamento com os amigos. Você conhece os amigos do seu filho? Da sua filha? Lá em casa, os nossos filhos, nós abrimos a nossa casa para eles irem lá. E os amigos dos meus filhos sabiam quem nós éramos. Vocês entenderam isso? Então tudo isso, irmãos, a gente tem que fazer. A gente tem que entender que ter filho é criar todo um espectro de situações para que o filho possa ver quem nós somos. Nossa vida tem que ser transparente entre os nossos filhos. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser pessoa correta. Nós não podemos agir de qualquer forma. Mentir. Jamais. Eu estava vendo uma coisa interessante. O pai ia levar o filho no ônibus, né? Ele falou assim, pula a roleta porque a gente não tem dinheiro para pagar, né? Não, mas pai, eu já não tenho mais
a idade, eu tenho que falar a idade que eu tenho, né? Aí o cobrador perguntou, falou, quantos anos você tem? Ele falou, agora eu tenho tantos, a hora que eu sair daqui eu vou ter tantos. Os irmãos entenderam isso? Então olha como é que o pai fica pedindo para o filho mentir. Isso é muito sério, irmãos. Por isso, construir o caráter do filho depende dos pais. Aqui nós temos Abraão construindo o caráter de Isaac, e Rivka já teve o seu caráter construído. E uma coisa interessante, ela sabe a família que tem. Como a Rebeca sempre falou, ela tem um pai que não é pai porque o irmão tomou o lugar do pai. A mãe não aparece, mas a mãe deu um legado para ela de firmeza para essa menina chegar, ela entender que aquele é o momento dela casar, de aparecer o noivo e dela ia sem conhecer esse homem. Ela foi pela fé. Significa que Rivka tinha um conhecimento do Senhor. A família de Abraão tinha um conhecimento do Senhor, porque eles falaram isso. Nós temos que se prover do Senhor. Eles não eram pessoas ignorantes. Então, irmãos, nós temos que deixar isso para os nossos filhos. Tem que deixar. E a gente vai ver que Abraão vai casar de novo com uma mulher chamada Ketura. E eles vão, os filhos deles vão crescer, depois ele vai pegar esses filhos, vai mandar todo mundo embora para o Oriente e vai dar para eles presentes. Mas ele vai dar tudo que ele tinha para Isaac. De novo, o filho da promessa herda tudo. Os outros recebem alguns presentes. E eles não ficam na terra da promessa. Está claro isso, irmãos? Isso aqui mais uma vez é uma evidência de que Israel tem que tomar posse da terra que é deles. E eu vou falar uma coisa para vocês, aquela terra lá da faixa de Gaza é de Israel, aquela parte do sul, do Egito, antes do rio, é tudo de Israel. Aquilo que eles chamam de Cisjordânia é tudo de Israel. Então, Israel recebeu isso como herança do Eterno. E nós precisamos entender que isso é deles, porque o Senhor deu. Então, o pai, ele dá tudo para o filho. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, irmãos, nós somos filhos do Todo-Poderoso. E o Senhor nunca vai deixar a gente ser despedido de mão vazia. Todas as vezes que nós estivermos na presença dEle, o Senhor vai dar aquilo que Ele tem de melhor para nós. Então, eu gostaria que você pudesse receber essa palavra agora no seu coração, e eu estou já terminando a paraxá aqui, que você possa parar para pensar no legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Porque quando nós temos a Haftará aqui da paraxá, que a Haftará é lá no livro do 1 Reis, quando Davi está para morrer, e Adonias vem e quer tomar o poder. Isso é uma outra coisa, irmãos, que pode acontecer. A pessoa que não tem legitimidade, mas ela tem coragem, ela vai tentar se impor contra aquele que tem a promessa. Adonias tenta fazer isso, mas obviamente que Adonias não vai reinar. Quem vai reinar é Shlomo, que é Salomão. Por quê? Porque Davi tinha feito uma promessa de que ele se assentaria no trono. De novo, quem é que vai receber? Aquele a quem foi prometido. O usurpador não vai levar nada, mas o filho da promessa, esse sim receberá a promessa. Então, estou te mostrando isso, irmãos, porque vão acontecer casos ainda, já aconteceram, mas ainda vão acontecer, de pessoas que vão querer roubar aquilo que é seu.
Mas em nome de Jesus, o Senhor não vai permitir que isso aconteça. Por quê? Porque aquilo que foi prometido e que é teu, vai vir para a tua mão. E ninguém vai poder tirar aquilo que é seu. Então, guarde essa palavra no seu coração. E se Adonias se levantar, lembre-se, Adonias não se levanta para reinar, Adonias se levanta para ser derrotado e para ser envergonhado. Esse é o destino de Adonias. Mas o destino de Salomão é reinar e receber sabedoria e receber todas as ferramentas espirituais para que ele possa se tornar o maior. Então, o que o Senhor está entregando na sua mão hoje é essa promessa. Você tem que levar o seu legado, o legado do Senhor adiante, debaixo dos comandos da Torá, debaixo da unção de Yeshua e debaixo de uma instrução que vai trazer para a gente vida e vida em abundância. Amém? Amém? E você que me acompanhou até agora, quero deixar para você um grande abraço e nós vamos nos ver na nossa próxima paraxá. Não perca, porque na próxima paraxá temos mais revelações e muitas palavras que vão enriquecer sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Shalom, 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 tov, toda rabá, amém, amém.